Bom dia a todos. Esse é um momento importante, né? Não só no interior do nosso processo político, que nós estamos passando agora na universidade, mas em especial para discutir essa questão mais específica da adesão ou não da Universidade Federal à EBSER. Acho que isso nós temos discutido, né, ao longo aí dos nossos encontros. Assim, Leonor, por favor, posicione-se do meu lado. A gente tem levantado uma série de questões importantes para a universidade que, direto ou indiretamente, tem a ver com esse tema. Desde que eu entrei na universidade, uns 25 anos atrás, que a gente sempre ouve a universidade falar em alto e bom tom essa questão da privatização. Ela pode entrar na universidade de várias maneiras, né? Mas eu acho que todos esses problemas relacionados à privatização estão relacionados à perda da nossa autonomia, né? O problema da autonomia é que nós consideramos ser, na verdade, um problema fundamental. A universidade, nas últimas décadas, vem perdendo, isso assumidamente, inclusive pelas administrações, a sua autonomia. Autonomia administrativa, né, no sentido de ter, né, liberdade para gerir, né, estabelecer os seus modelos de gestão interna, autonomia didático-científica, né, a gente vem perdendo também. A autonomia didático-científica talvez seja um dos elementos menos discutidos, né, mas a gente... E mais delicados também, porque é claro, né, que nós temos, né, uma relação no interior do Ministério da Educação e várias dimensões dos currículos dos cursos de graduação e de pós-graduação também estão vinculados ao que a gente pode chamar de uma pré-programação didática que vem do Conselho Nacional de Educação e dos documentos oficiais do MEC. E isso é, inclusive, legítimo, né, que o Ministério da Educação também discuta com as instituições de ensino questões relativas à configuração dos currículos, né? Mas o artigo 207 da Constituição também fala, né, dessa questão da autonomia didático-científica, né, que seria a liberdade das instituições de ensino superior, elas definirem no interior, né, do seu próprio funcionamento, dos seus órgãos colegiados, da sua comunidade, a definição dos seus programas científicos e dos seus projetos de formação. Em especial, nós temos, nas últimas décadas, tido uma dificuldade muito grande em estabilizar os currículos em função de uma série de resoluções que vêm, seja do Conselho Nacional de Educação, seja do próprio MEC, para conformar os currículos. A autonomia financeira também é um problema, né? Porque nós sabemos que existe um arcabouço jurídico que vale para todas as dimensões, né, da administração pública, e a universidade, na verdade, ela está submetida também ao mesmo arcabouço jurídico. O mesmo arcabouço jurídico que determina, né, o funcionamento dos processos licitatórios, por exemplo, para se fazer uma rodovia, um aeroporto, né, ou uma infraestrutura no contexto nacional, mesmo que serve também para a universidade fazer compras de questões de equipamentos e de infraestrutura básica para o funcionamento, né, dos processos científicos, escolares, né, e isso sempre é visto como uma dificuldade, sempre se
discute a necessidade, né, das instituições de ensino superior terem uma autonomia própria, né, uma legislação própria para desenvolver os seus processos de ciência, tecnologia e infraestrutura interna. De outro lado, né, tem também a autonomia da gestão, né, que é a liberdade que as instituições universitárias teriam que ter para gerir, né, o funcionamento da administração pública universitária. Acho que a EBSER entra no bojo, né, dessa dimensão da autonomia que é relacionada à gestão. Pois certamente a Leonor vai falar sobre isso, porque nós temos levantado muito essa questão de que o problema dos hospitais universitários não é um problema de gestão, né, mas está sendo colocado como tal, e no plano de desenvolvimento institucional da universidade, não sei se vocês conhecem esse documento, ele é de acesso livre, né? No site da universidade você pode conseguir o chamado PDI da universidade. Então, o atual, ele é um plano de desenvolvimento institucional de 2013 até 2017, que nós estamos, inclusive, criticando, porque o PDI da universidade, ele, na verdade, está mais descrevendo o que a universidade tem do que apontando para o que a universidade deveria ter em termos do seu planejamento para o futuro. Então, o plano de desenvolvimento institucional é para isso. Não é só para descrever o que a universidade já tem, mas apontar para o futuro e um plano de metas de curto, médio e longo prazo para o seu desenvolvimimento. E esse PDI, evidentemente, deveria ser integrado pelos PDIs das várias unidades e dimensões da universidade, para que pudesse ser chamado de um plano de desenvolvimento institucional da UFMG. O que foi construído é um texto que descreve o que a universidade tem e timidamente aponta algumas questões relacionadas ao desenvolvimento de um ou outro setor. Nós acreditamos que o PDI da universidade tem que ser muito mais robusto do que ele é hoje. Mas o que eu gostaria de pontuar é que no PDI está lá a EBSER. É esse que é o problema, porque que no PDI da universidade poderia ter já no documento um planejamento qualificando a EBSER como uma solução para dar eficiência à gestão hospitalar, se isso sequer passou pelo Conselho Universitário. Qualquer PDI de qualquer unidade, por exemplo, na minha unidade, nós não temos um PDI, mas nós temos um documento chamado Planejamento de Expansão da Faculdade de Letras. Já o ICB nos apresentou o seu PDI, que é o PDI do Instituto de Ciências Biológicas, que foi discutido com a comunidade e foi levado para a congregação da unidade, discutido, precedido por uma discussão interna da unidade e votado pela congregação, com ajustes que um ou outro representante quis colocar, e aí tem legitimidade para dizer que é o PDI, então, votado por aquela comunidade. No caso do PDI da UFMG, que está no site, ele não poderia ter colocado a EBSER, já que a EBSER não foi objeto de pauta do Conselho Universitário, não foi votado lá. Então, isso é um primeiro ponto que nós temos ressaltado como algo que foi indevidamente introduzido, porque menos de 1%, certamente, da Universidade Federal sabe sequer o que é a EBSER. Então, esse debate deveria ser muito mais qualificado, muito mais robusto, para que depois isso chegasse no Conselho Universitário, com seus representantes, tendo a consciência da responsabilidade de uma adesão ou não. Tem um outro problema que nós temos levantado, e que é muito importante, é que a universidade não é uma ilha, ela está vinculada à sociedade brasileira.
ao conjunto das outras 64 IFES. E essa discussão teria que ser uma discussão também no interior da Andifes e do conjunto das universidades federais do Brasil. O que nós estamos vendo é que tem uma questão aí verticalizada, imposta de cima para baixo, como uma solução, ou como a única solução possível para se qualificar a gestão dos hospitais universitários. Essa posição, ela é a mesma da Procuradoria-Geral da União, que está dizendo para a universidade que esse debate não está qualificado e que isso não poderia ser assumido com a pressa em que está sendo. Também é a posição do Ministério Público Federal, de uma recomendação desde abril, alertando a universidade para que ela qualifique melhor o debate interno, para que ela preste atenção no que está fazendo e tome cuidado com a porta que está abrindo em relação à perda da sua autonomia. O Conselho Nacional de Saúde também tem um documento robusto que foi discutido, votado no interior do Conselho Nacional de Saúde, apontando 10 pontos importantíssimos que alertam também a universidade, inclusive em relação ao seu compromisso com o Sistema Único de Saúde, e eu diria, levantaria pelo menos 2 que o Conselho Nacional de Saúde está colocando. Que a IBSER, sendo uma empresa pública, mas de direito privado, estaria comprometida com as metas de produtividade de mercado. E sendo assim, isso poderia causar problemas e consequências para o Sistema Único de Saúde, que não tem como objetivo metas de mercado, mas que tem como objetivo fundamental a saúde do povo brasileiro. Então essa é uma contradição apontada que é muito importante, né? E quando você tem meta de mercado, você tem que ter gestão econômica, de custos, né? De relação despesa e a receita, de produtividade econômica. E isso é algo que tem que ser muito bem debatido e esclarecido. Uma outra coisa é que, apontada no documento do Conselho Nacional de Saúde, é a preocupação com o próprio financiamento do Sistema Único de Saúde, porque o financiamento da IBSER viria também da verba destinada à saúde no Brasil, em especial ao Sistema Único de Saúde. Então, é uma preocupação do Conselho Nacional de Saúde que seja melhor esclarecido essa dimensão, porque são verbas do próprio Sistema Único de Saúde transferidas para uma empresa que supostamente daria uma melhor qualidade à gestão de hospitais universitários. Já estamos sabendo de que há inclusive prefeituras que estão aderindo à IBSER, né? Então, há uma série de questionamentos que nos fez tomar essa precaução, né? Na nossa defesa para que a universidade não assine este contrato, porque nós temos aí instituições republicanas que estão alertando a universidade sobre as consequências negativas para o futuro se ela aderir com tanta pressa à IBSER. Então, esses os elementos que gostaria de evocar inicialmente para a nossa discussão. Vou passar a sua palavra. Obrigado, professor Hunter. Esse discurso de chamar a senhora professora Leonor Gonçalves. Ela, para vocês que não conhecem, ela é membro do Conselho da Universidade do UFMG, Conselho Diretor da Hospital das Clínicas, e ela é doutora em enfermagem. Como meu colega enfermeiro aqui, eu passo a palavra para ela, discutir um pouquinho sobre, entra direto sobre a sua conferência mesmo. E, professora Helena. Gente, primeiro, só uma adequação, né? Eu sou enfermeira, né?
me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, estou na universidade então desde 1979, me formei em 83, e desde então eu faço parte dessa família Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, desse lugar que eu falo, né? E aí eu preciso te falar um pouco da linha do tempo do Hospital das Clínicas, para a gente entender o que significa a transferência desse patrimônio para uma entidade de direito privado. Lembrando que a Faculdade de Medicina ela foi criada em 1911, né, e o Hospital São Geraldo em seguida em 1920, e somente em 22 nós tivemos o Hospital Borda da Costa. Em seguida nós começamos o início da construção do prédio principal do hospital em 1928, em 50 concluímos o bloco A, e em 1955 foi denominado, portanto, o prédio como Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFMG. É muito importante a gente entender esse processo. Então, esse hospital, que hoje é um hospital universitário, ele surge sobre a coordenação e a fortaleza de um ensino, naquele momento, que era o ensino médico na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 62 foi concluído o prédio B. As cátedras, né, elas foram substituídas no sistema em 66. Em 69, o Hospital das Clínicas faz o primeiro transplante de órgão do estado de Minas Gerais. Isso denotando que esse hospital era um hospital que vem à frente do tempo. Em 71 foi institucionalizado o programa de residência médica do Hospital das Clínicas. Em 75 a Faculdade de Medicina revê seu currículo para poder atender a essa histórica versão de um hospital que realmente se relaciona com o processo do assistir. E em 76 foi feito o primeiro plano diretor do Hospital das Clínicas. E pensem vocês que agora eles querem que a gente faça curso para aprender a fazer plano de diretor, né? Nós estamos gastando aí alguns milhões de reais de dinheiro público para poder capacitar os gestores de hospital universitário para fazer plano diretor. O Hospital Universitário da UFMG fez seu primeiro plano diretor em 76, demonstrando que a gente já sabia o que era isso. É importante a gente lembrar que a residência médica ela foi reconhecida a nível nacional em 77, ou seja, o Hospital Universitário já tinha 6 anos de residência médica já instituída à frente da visão nacional. E aí tem outros aspectos que eu não vou falar, mas do ponto de vista da enfermagem, a gente inicia a nossa gestão com a CAEM em 78. Lembrando aqui que a gente foi o responsável pelo primeiro bebê de proveta, né, no país. No hospital público foi feito aqui um trigêmeos que nasceu no hospital em 96, hospital público fazendo bebê de proveta. Nós ficamos à frente, é o primeiro hospital que tem reprodução humana no Brasil e o único público. Queremos ainda lembrar que, para quem conhece o professor Filadélfio, e eu tive o prazer de conhecê-lo, ele tinha muito medo de transferir esse patrimônio para a universidade. Ele era um dos defensores de que o patrimônio do hospital universitário nunca se transformasse no controle da mão da universidade. Ele dizia o seguinte: vocês vão se arrepender de transferir esse patrimônio para a universidade, porque vocês vão perder esse patrimônio. Porque enquanto ele estiver sob o controle da Faculdade de Medicina, aqui tem uma corporação, isso não é fala minha, essa é a fala do professor Filadélfio, uma corporação médica que é a segunda maior residência do país, está dentro do hospital universitário, e o primeiro curso em número de formação de ensino médico é o da Faculdade de Medicina. Então nós não estamos falando de qualquer faculdade de medicina no país, nós estamos falando de uma super faculdade. E o Filadélfio é um defensor contrário da transferência do hospital universitário da faculdade. Vocês imaginam que nós ficamos brigando com ele, e eu fiz parte desse grupo que falava: não, esse patrimônio não pode ser só da medicina, tem que ser do conjunto daqueles que usufruem do ensino em saúde, né? Então tem que ser da universidade. Em 2004,
o hospital universitário foi transferido para a Universidade Federal de Minas Gerais enquanto patrimônio da universidade e não mais patrimônio da Faculdade de Medicina. Vocês imaginem a incompetência nossa. Em 10 anos, quer dizer, um hospital que surgiu lá em 28 e que a própria Faculdade de Medicina conseguiu gerenciar, né? Em 2004 passa para a mão da universidade. Em 10 anos a gente consegue estar discutindo a perda desse patrimônio. Que coisa estranha, né? A gente pode dizer que certamente os recursos anteriores a 2004 para gerenciar um monstro desse era muito mais complexo, muito mais difícil. E isso era realizado com uma direção de uma única unidade acadêmica. Então nós temos que entender que o que está ocorrendo hoje é um crime contra o patrimônio do ensino e da modernidade daquilo que é avanço do ponto de vista da assistência à saúde da população. Isso me preocupa muito, porque eu me lembrava muito dessas discussões. Eu ainda era aluna do Conselho Representante de 79 a 82, essa discussão já se dava da transferência do patrimônio para a universidade. E a negociação foi feita da seguinte forma, depois de muitos e muitos anos de luta e discussão, que então isso iria ocorrer, mas para garantir que a gente não perdesse, isso fala o professor Filadelfo, o controle do hospital ficaria como causa pétrea, que o diretor do hospital universitário teria que ser necessariamente e obrigatoriamente um professor médico da Faculdade de Medicina. Então não é à toa que dentro do Estatuto do Regimento do Hospital Universitário, aprovado pelo Conselho Universitário, o diretor do Hospital Universitário é um professor da Faculdade de Medicina. Foi a forma com que aqueles que tiveram medo e já prevendo um futuro negro avaliassem a possibilidade de perda para poder restringir esse controle na mão da unidade que desenvolveu isso. Então é muito importante a gente ouvir a história para a gente compreender a evolução dela. O professor Filadelfo, para quem não conhece, é um defensor do ensino, né, médico no Brasil, continua fazendo essa discussão, e também da saúde pública brasileira. Ele fez parte aí do polo de defesa do sistema de saúde e continua dentro da luta dele fazendo essa discussão. E ele já era um visionário, né? Ele já vislumbrava a possibilidade de, no momento, porque é óbvio, gente, quem gerenciou o hospital universitário sabe do tanto que é complexo fazer gestão de um ambiente público, um ambiente de saúde que tem inúmeros interesses privados, externos, contrários, pressionando para que essa instituição não sobreviva. E, obviamente, os atores que vivenciaram isso ao longo dos anos estavam dentro dessa unidade e foram gerentes e diretores daquele ambiente e identificaram e eram articuladores. O hospital universitário, ele venciou ao longo desses anos, ele não tinha orçamentação, através de liberações de recursos financeiros feitos de articulações dos dirigentes dessa instituição com governos municipais, estaduais e federal. Então, a questão de financiamento dos hospitais universitários no Brasil, ele não ocorre de agora, né? Ela é bem mais antiga, ela denota a existência do hospital universitário enquanto uma estrutura importante para a formação dos profissionais de saúde, e a desresponsabilização ao longo dos anos do governo em não reconhecer isso como estratégico e não orçamentar essa estrutura. Porque se todo mundo conhece a estrutura da universidade, nós temos orçamento para a universidade. Mas não existe um orçamento para os hospitais universitários dentro da universidade. E todo mundo sabe que o que se gasta e o que se arrecada em qualquer hospital universitário no país é no mínimo 3 a 5 vezes mais do que a universidade tem de orçamento. Então, é de se ter preocupação, sim, em se garantir essa orçamentação. Então, só para vocês terem mais uma informação, o hospital universitário, no caso nosso, e
de todos os outros ambientes federais, ele não tem conta de água, luz, telefone, nada garantido em pagamento orçamentado pelo governo federal. Eu costumo dizer o seguinte, que o Hospital Municipal de Lombérios tem um patrão, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, lá as contas são pagas pelo patrão municipal, mesmo que seja uma beneficência. Então, lá se paga a água, a luz, independente da produção do Sistema de Saúde, garantir ou não uma mais-valia, o governo municipal banca o pagamento da folha de pessoal, de água, luz, telefone, etc. O estado de Minas Gerais tem 22 hospitais, que é a grande rede de assistência hospitalar pública, que é a rede FEMIG. O responsável por essa rede é o governo do estado. Ele também paga conta de água, luz, telefone, folha, etc. Né? Os hospitais universitários são do governo federal. O governo federal não paga água, luz, telefone, nem o orçamento daquilo que deveria pagar. O que hoje o governo federal financia e que deveria financiar ao longo desses anos como um todo é a folha de pessoal, que é uma coisa muito importante e todo mundo que faz gestão sabe que é um dos itens mais caros em qualquer gestão de ambiente empresarial. A força de trabalho é a que mais se gasta, né? Principalmente pensando nos encargos trabalhistas, que é muito pesado no Brasil. Ora, se o governo federal garantisse no mínimo 100% da força de trabalho nos hospitais universitários brasileiros, os hospitais universitários brasileiros, mesmo sem orçamentação própria, seriam habitáveis. Conseguiriam pagar todas as suas contas a partir da sua produção para o Sistema de Saúde com 100% público, mesmo o Sistema de Saúde tendo uma tabela deficitária, mesmo o Sistema de Saúde não pagando inúmeros procedimentos de alta complexidade ou que são relacionados a pesquisas ou relacionados prioritariamente ao ensino, mesmo os hospitais universitários gastando 3 vezes mais que o hospital não universitário, porque o aluno demanda mais pessoas e mais gasto de material. Então o procedimento cirúrgico em qualquer hospital privado vai gastar um cirurgião. No nosso, nós vamos ter no mínimo 10 a 15 pessoas numa sala. Então isso é material, isso não é colocado na conta do SUS, né? Então isso aí, para se ensinar, tem que se pagar. Hoje, os alunos da medicina e da enfermagem, da saúde, estão sendo expulsos dos campos públicos de assistência à saúde. Aqui a rede FEMIG, o João 23, que foi um grande campo de estágio para nós. Hoje nós fomos obrigados a abrir o Risoleta Neves na área de urgência e emergência para permitir que os alunos da área de saúde vivenciassem a prática de urgência e emergência, porque o valor que está se cobrando para o aluno entrar no campo de estágio público é de R$1.000 por aluno, e a universidade não tem como bancar esse financiamento. A escola de enfermagem que está hoje no Odilon Beres, todos os semestres é convocada lá para poder dizer o que ela vai dar de contrapartida. Eles falam que não precisa ser financeiro, mas que nós temos que dar contrapartida para termos nossos alunos nesses ambientes. Os campos de saúde pública escolhidos para os alunos da universidade são os mais difíceis, os piores em termos de infraestrutura, porque os melhores estão sendo utilizados pelos alunos da rede privada, que podem financiar indiretamente esse serviço, através de Posso Ajudar, através de bolsas para essas unidades, através de material médico hospitalar que é colocado nesses ambientes. E apesar da Constituição ter clara que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e que os espaços públicos devem ser reservados prioritariamente para o serviço de ensino público, na prática isso não está se dando, em especial, eu estou falando de Minas Gerais. Imaginem no Brasil, que é muito mais estruturado do que a nossa história de Minas.
Então a gente precisa de entender do que nós estamos falando. Nós não estamos falando de perder qualquer coisa, nós estamos falando da possibilidade de, em alguns anos, ao perder esse patrimônio, nós não termos espaços adequados para estar qualificando a nossa força de ensino das unidades acadêmicas do campus da saúde e a eles ligados. Em relação à EBSER, ao contrato que foi nos trazido, a gente precisa de informar algumas coisas muito preocupantes nele. Primeiro, esse estatuto, essa proposta, ela não se submete ao estatuto e regimento da UFMG, ela se submete ao regimento de uma empresa e que, portanto, você tem que prestar conta para essa empresa e não para a universidade. Isso é muito sério. Segundo, nós rompemos com o princípio de gestão colegiada. Na universidade, tudo é discutido com os três segmentos, de forma colegiada. A partir do repasse desse hospital para essa empresa, quem vai escolher os dirigentes, com exceção do superintendente, vai ser a empresa, só o superintendente vai ser a rainha da Inglaterra, que vai ser indicada pelo reitor, porque os demais todos são de amplo recrutamento. Então, portanto, qualquer partido pode lotear, né, esses cargos, porque são cargos com 20 mil reais de salário, então, obviamente, não serão os mortais daqui que ocuparão esse lugar, serão aqueles que politicamente vão dar mais voto para o governo que estiver no ambiente que vai estar nesse lugar. Uma outra questão que a gente tem é que esse contrato ele veio com uma desculpa de resolver o problema de recursos humanos, que seria solucionado fazendo concurso seletista para a força de trabalho. Na prática, o que a gente está vendo a nível nacional é que o Ministério do Planejamento ele está cortando de 20% a 30% do que está sendo enviado de necessidade e, consequentemente, nós não teremos solucionado o problema de recursos humanos. Em muito pouco tempo nós vamos estar novamente em crise por falta de pessoal. A questão relacionada às funções gratificadas, que são informais na universidade. A EBSER, ela não apresenta um plano de função gratificada intermediária, então nós só vamos ter cacique, né? E poucos, são 10 comandando todo mundo. A gente sabe que nenhuma gestão funciona sem gestão intermediária. Um hospital que tem uma força de trabalho de quase 4 mil, né, trabalhadores, a gente sabe que o adequado para gerenciar esse corpo de trabalhadores, você precisa entre 60, 150, 120 trabalhadores ter um intermediário, você não vai ter nenhum. Então vocês imaginam como que vai ser essa estrutura, que ela é uma estrutura hierárquica direta, sem nenhuma estrutura intermediária. Uma outra questão que é muito importante, eles não resolvem o problema do docente, que é DE e que se mantém no campo de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que o professor, eles até falam o seguinte, que o lugar de professor não é no hospital, é dentro de sala de aula. Então, que eles não estão preocupados com a força de trabalho docente, porque eles vão fornecer força de trabalho suficiente para o hospital funcionar. Ou seja, se o docente quiser vir, ele vai vir muito contrariado do ponto de vista do interesse da empresa. De preferência, eles querem que a gente fique trancado dentro da sala de aula para não atrapalhar com aluno e professor o atendimento lá. A empresa não tem nenhuma penalidade se ela não cumprir os seus acordos. O exemplo é o Piauí. O Piauí tem mais de um ano que o contrato está em vigor. Eles não conseguiram abrir mais do que 29 leitos, estão recebendo uma verdadeira riqueza e não conseguiram colocar em prática o que prometeram, e eles não têm nenhum. Não tem que responder por isso, né? Ao contrário, se nós quisermos romper o contrato, nós temos que indenizar a empresa com tudo que tiver sido adquirido com recurso público para a instituição. É um contrato muito interessante. Você passa todo o patrimônio para a empresa, tudo que vier para o hospital, no momento em que a gente romper com a empresa, passa a ser dela. Então, assim, é um contrato muito estranho. A dívida dos hospitais universitários, que é a dívida com passivo trabalhista, porque você vai ter que desligar todos os trabalhadores não RJU para o novo concurso, e com fornecedores, que é uma dívida conhecida a nível nacional, não é da empresa, é da universidade. Então, vocês pensem o seguinte, a universidade está querendo ficar livre dessa dívida. Ela vai conseguir ficar sem o hospital
tendo hoje um reitor economista. Né? Ele fala que não é bem isso, mas ele está lá na Faculdade de Ciência Econômica e diz que é muito preocupado com o equilíbrio financeiro da universidade. Outra questão que é muito interessante é que o prazo do convênio é indeterminado. Eu nunca ouvi falar em convênio que não tem prazo de validade, prazo para fazer avaliação, é por tempo indeterminado. Ou seja, assim, não tem intenção, nem se der errado, de devolver para a gente em hipótese nenhuma. O Ministério Público, ele foi bem claro na audiência e disse o seguinte: gente, vocês estão caindo no ponto da carochinha, não tem dinheiro novo. Se o governo vai abrir uma empresa, o dinheiro que tinha que ir para vocês vai ter que ser dividido por essa empresa. Eu tive o prazer de ir em Brasília e visitar a sede da empresa, porque eu fui lá em nome da diretoria de enfermagem negociar com vocês de trabalho de enfermagem, que é a minha função. Eu fiquei muito impressionada com o prédio que eu entrei, com o luxo, com as cadeiras, com os ambientes, com os espaços, e fiquei imaginando quem é que estava pagando tudo aquilo. Eu tenho certeza que é dinheiro dos seus universitários que está financiando tudo aquilo, né? Uma estrutura luxuosa que nós aqui na universidade não teríamos coragem de ter nos nossos ambientes, porque nós temos que dividir o dinheiro com todas as unidades. Então a gente divide, tem uma unidade decente, mas não luxuosa, né? A estrutura é um luxo, gente. É no ponto comercial mais caro de Brasília. É as 3 torres, uma torre inteira é da IBSER. E cheio de gente. Aí eu falei, olha lá os nossos funcionários, tudo lá na empresa, sentados nas mesinhas. Mas assim é gente demais, né? E aqui a gente tem gente para poder trabalhar. Ele rompe também com o princípio da escolha de dirigentes, né? Que nós hoje elegemos o reitor, o diretor de unidade. A outra questão que eu quero comentar rapidamente, desculpa, é a denúncia, né, que a gente tem tido das entidades de saúde, que hoje não é mais só o Conselho Nacional de Saúde, o SEMES, que é um grande movimento, e a Abrasco, que é um grande movimento da saúde coletiva no Brasil, estão denunciando abertamente o que a empresa tem feito, aonde ela entrou e o que ela vai fazer aonde ela não entrou. Inclusive com muita clareza em todos os ambientes de divulgação. Inclusive, a última denúncia que saiu na Folha de São Paulo em fevereiro, colocando a negociação da nossa presidência com o mercado de plano de saúde privado, com a entrada da ANIL aqui, né? Vocês podem ter verificado que o governo tem sido um dos grandes financiadores do plano de saúde privado. A Unimed mesmo aqui teve a sua dívida perdoada. E nada contra a Unimed, não. Acho que a empresa privada ela tem o direito de existir desde que ela gaste recurso privado. Agora, no momento que recurso público, que tinha que estar vindo do serviço público, está sendo transferido para a rede privada, isso passa a ser problema nosso. Aqui no município de Belo Horizonte, eu sou servidora municipal, nós tínhamos um serviço de saúde financiado pelos trabalhadores, inclusive o Odilon Médici era patrimônio desses trabalhadores. O governo municipal transferiu todos os trabalhadores para a carteira da Unimed. Então, nós estamos tendo um movimento organizado, nacional, com os atores de governo e não de Estado, né, que estão transferindo recursos públicos para a iniciativa privada, saúde privada, né, tanto a nível municipal como estadual como federal, o que é muito grave porque eles alegam que não tem recurso para o sistema único de saúde funcionar, tanto que eles querem fazer uma saúde pobre, para pobre, né? Mas tem dinheiro para dar para financiar a rede de seguro de saúde privado e privada como um todo. Agora está na Folha de São Paulo, eu trouxe aqui para vocês verem, mais de 17 bilhões está sendo financiado para Santas Casas, que a gente sabe que muitas são filantrópicas, algumas são filantrópicas, mas muitas filantrópicas, inclusive perdoando toda a dívida de passivo trabalhista com fundo de garantia, etc, etc. Né? Então é muito interessante, nós estamos falando de uma crise da Previdência, acabou-se com o direito do servidor público de aposentadoria integral, porque o governo falava que a Previdência estava quebrando, mas eles abonam dívida da rede privada, dívida da filantropia, acabou
a partir de 2000, nenhum servidor público mais aposenta integral, ele aposenta com o teto da Previdência e tem que pagar seguro privado para manter a sua aposentadoria. Então, o discurso que o RJU estava endividando a Previdência, ele já acabou desde 2000. E o governo continua avançando na discussão de realmente transferir os trabalhadores para essa questão, para a privatização. E, por fim, uma coisa que eu queria comentar, que nos preocupa muito, é que está claro na negociação que nós fizemos de força de trabalho junto à empresa, que será terceirizado. Olha só, a IPSE já é uma terceirização, só que é uma terceirização de governo. E ela vai terceirizar lavanderia, SLD, farmácia, todo o corpo administrativo que não é da área assistencial direta, toda a área de resíduo. Não existe cargos previstos para essas áreas, porque essas áreas serão terceirizadas. Vocês imaginam a escola de farmácia que forma uma farmacêutica, né? Ela só vai ter farmácia clínica, porque a manipulação, toda a estrutura de almoxarifado, de farmácia, etc., vai ser toda terceirizada. Então, isso é uma coisa, assim, no mínimo assustador. É no mínimo assustador. Para quem, né, sabe o que é isso, é assustador. E a outra coisa que é muito séria, além do comprometimento do ensino, da vida das pessoas que estão ali, é o comprometimento à autonomia científica, do conhecimento. Porque, obviamente, gente, se nós estamos transferindo esse patrimônio para uma empresa que tem interesses distintos do da universidade, aquelas pesquisas que normalmente não dão um resultado direto, inicial, não serão realizadas. Hoje nós temos inúmeras pesquisas que são realizadas dentro do hospital que geraram resultados futuros para a sociedade, como apilar o sistema da endoscopia hoje, que a gente já identifica e foi desenvolvido aqui dentro do hospital, que é o teste do carro pilório. Foi feito aqui, mas até chegar nesse momento, para poder isso se transformar em resultado para a comunidade, teve muito investimento institucional para essa pesquisa acontecer. Nós temos centros de pesquisas de cirurgia dentro do hospital, nós fazemos técnicas cirúrgicas todos os dias novas, no intuito de desenvolver técnicas cirúrgicas para solucionar futuros problemas. Certamente essas técnicas cirúrgicas elas não são remuneradas pelo SUS, quem banca isso é a universidade, né? Essas técnicas cirúrgicas não serão realizadas, porque não vai ter quem pague essa conta, e por aí afora. E obviamente que aquilo que as empresas privadas tiverem interesse em desenvolver e que for bem remunerado, certamente vão ser aprovados para serem realizados na instituição, como pesquisas com medicamentos, etc. e tal, que isso aí a gente sabe que tem muito lucro, né? Então, o que a gente pode observar é que qualquer pessoa que sai da lei escrever, que tem um mínimo de autocrítica, quando lê a proposta que foi feita da IPSE para a universidade, que pega o contrato sem as adequações que a comunidade do hospital fez, que foram inúmeros ajustes, criticando tudo isso, e até hoje não teve resposta da empresa, porque a empresa falou que a gente podia fazer sugestão, mas que aquele contrato era único para todos os hospitais, que eles não estavam autorizados a modificar. Então, o que adiantava a gente fazer sugestão? A gente é cara de pau, fez sugestão a si mesmo. Isso foi em abril, né? Abril a maio. Até o atual momento, não retornou da empresa as respostas às nossas sugestões, né? Eu acredito até que possa estar para aparecer após as eleições, porque no dia 9 de outubro foi enviado para o Conselho Diretor do Hospital a aprovação da ata da discussão de abril, onde nós discutimos esse contrato e, inclusive, todas essas críticas e sugestões de alteração do contrato que foram feitas pelo Conselho, está na ata que vai ser aprovada ainda agora em outubro. Não foi aprovada dia 9, porque dia 9 não deu quórum, né? Então, não foi aprovada. Mas, certamente, a ata está para ser aprovada, porque a intenção da gestão da reitoria é logo ao término da eleição, conforme o resultado que se tiver dessa eleição, eles vão enviar isso para o Conselho Universitário aprovar a adesão à empresa. Então, eu não tenho dúvida. Resultado
chapa 1 é não adesão à empresa. Chapa 2 ou 3 ganhando, a empresa estará instalada no dia 1º de janeiro de 2014. Então, eu acho que a responsabilidade das pessoas nessa eleição ela é muito grande. O que está em jogo são os interesses públicos da Universidade Federal de Minas Gerais. E esses interesses, eles são só defendidos por muito poucos que realmente têm a coragem de se confrontar com esse poder violento que é a iniciativa privada de saúde nesse país. E que ela é muito poderosa e tem muito dinheiro para comprar qualquer um. Então, eu acredito que o que a gente tem a fazer nesse momento é unificar a força e todo mundo em massa na urna dizer sim para a chapa 1 e não para a política que se deseja se implantar no aspecto já apresentado pelo professor Wander aqui. Muito obrigada. Obrigado, professor Leonor. Eu entrei no site da EPSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ontem à noite. Dei uma olhada no site, sede, eu creio que em Brasília, sede. Eu vi o vasto diretoria, vasto nome, os vastos nomes de diretoras existentes, além dos nomes do corpo que faz parte de recursos humanos do EPSER. E eu fico pensando, essas pessoas moram lá. Eu imagino, o custo de vida para morar em Brasília, no Distrito Federal, é alto. Eu imagino quanto essas pessoas ganham salarial, essas pessoas que trabalham lá. Eu estive pensando no comentário do professor Wander, acho que foi o primeiro debate sobre, bom, se tem tanto esse dinheiro para pagar essa empresa, por que não abre concurso para gestores grátis, pessoas que sabem gestar, administrar hospitais, em vez de jogar todo esse dinheiro numa estrutura, infraestrutura tão imensa dessa. E eu lembro desse comentário, nós não precisamos de uma empresa, nós andamos muito bem, obrigado, nós precisamos de pessoas competentes, gestores. Bom, eu leio a resposta da professora Luciana Gouveia. Ela foi convidada para esse debate, originalmente, e a resposta dela a mim foi a seguinte: a posição institucional está referendada pelo órgão dirigente máximo do hospital, o conselho diretor, com representação estudantil dos trabalhadores, do controle social e acadêmica, inclusive da sua unidade, minha unidade. Todas as discussões e decisões estão registradas em atos disponíveis na Secretaria da Diretoria da HC, com a professora Leonor Gonçalves, convidada para o debate e que nos lê em cópia. É conselheira do Conselho Universitário, Conselho Diretor do Hospital e vice-diretor de enfermagem, do processo. A posição da diretoria, enquanto foi conduzido de forma transparente e colegiada todas as discussões referentes ao tema e que levaram à decisão institucional. Mas bem, eu só gostaria de comentar o seguinte: eu sou membro titular da congregação da Escola de Enfermagem há 7 anos e eu desconheço esse tema que foi supostamente levantado em nossa congregação. Pois bem, professora Leonor, professor Wander, eu gostaria de agora abrir a discussão de perguntas, dúvidas, debater sobre a questão da autonomia da universidade ou no caso da discussão da EPSER, da professora Leonor. A pauta está aberta à plateia para discussões. Ok? Eu tenho voz de professor. Gostaria de limitar essas perguntas e comentários a 13 minutos, por favor. Primeiro, é o seguinte: cada vez que a gente está sabendo de coisa,
fica mais escandalizado, né? Em cada unidade que a gente vai, mais informações de calamidades. Mas aí eu só fiquei preocupada com uma questão final que você colocou. E depois com essa informação aí do Mark, né, da resposta lá da diretora, né, uma das